Você já sentiu como se estivesse gritando em um quarto vazio? Como se cada perda fosse um peso a mais nos seus ombros e, quanto mais você tenta explicar a sua dor, menos as pessoas entendem? Existe um tipo de sofrimento que não cabe em palavras. Um sofrimento silencioso, escondido atrás de sorrisos cansados. Atrás de respostas automáticas de está tudo bem, quando, na verdade, a alma está em ruínas. Muitos chamam isso de vale. Jó esteve nesse lugar. Ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu respeito, perdeu noites de sono e quase perdeu a esperança. Mas existe um segredo escondido na história dele que poucos percebem. O ponto de virada de Jó não aconteceu quando ele tentou convencer os amigos de que estava certo. Não aconteceu quando ele questionou o céu. Não aconteceu quando ele procurou respostas humanas. A mudança começou quando ele aprendeu o código do silêncio no meio do vale. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo hoje. Porque Deus está tentando te ensinar algo no silêncio que você nunca aprenderia no barulho. Hoje, eu vou te mostrar por que o seu silêncio não é um sinal de derrota. O seu silêncio é a tecnologia bíblica da restauração. O código de Jó não é sobre desistir da vida. É sobre aprender a confiar quando tudo parece destruído. E quando você entender isso, a sua mente nunca mais será a mesma. Jó era um homem íntegro. A Bíblia deixa isso claro desde o começo. Ele temia a Deus, era respeitado, próspero e admirado. Mas existe uma coisa que precisamos entender logo no início desta mensagem: integridade não impede vales. Ser fiel não te torna imune às crises. Muitas pessoas abandonam a fé porque acreditaram na mentira de que pessoas espirituais não sofrem. Sofrem sim. E às vezes sofrem em silêncio. Imagine a cena. Em um único dia, Jó recebe notícia após notícia. Seus bois foram roubados. Seus servos mortos. O fogo consumiu suas ovelhas. Seus filhos morreram. O homem mais respeitado da região agora está sentado sobre cinzas. E como se não bastasse, o corpo dele é tomado por feridas dolorosas. Ele se torna irreconhecível. O homem admirado agora causa espanto. O homem forte agora mal consegue respirar sem sentir dor. E talvez o seu vale não seja igual ao de Jó, mas a sensação é parecida. Talvez você perdeu um relacionamento. Talvez perdeu a paz mental. Talvez perdeu pessoas importantes. Talvez perdeu oportunidades. Ou talvez você simplesmente perdeu a força para continuar fingindo que está bem. E o mais doloroso é que, quando estamos quebrados, sempre aparecem pessoas querendo explicar a nossa dor sem nunca terem sentido o nosso peso. Os amigos de Jó chegaram com discursos prontos. Eles acreditavam que tinham respostas espirituais para o sofrimento dele. Tentavam encontrar pecado onde Deus estava trabalhando o caráter. E aqui está o primeiro segredo poderoso dessa mensagem: nem toda voz ao seu redor merece acesso ao seu coração no vale. Muitas pessoas estão emocionalmente destruídas não apenas pelo problema que enfrentam, mas pelo excesso de vozes tentando definir quem elas são. Gente dizendo que você fracassou porque não teve fé suficiente. Gente dizendo que sua vida nunca vai mudar. Gente alimentando medo, culpa e ansiedade dentro da sua mente. O ruído externo se torna mais destrutivo do que a própria dor. Mas Jó nos ensina algo profundo. Houve um momento em que ele parou de tentar convencer os homens e começou a buscar ouvir Deus. O silêncio protege a alma de ser contaminada pela amargura dos outros. Se você sente que está nesse vale agora e precisa silenciar as vozes ao seu redor para ouvir a Deus, escreva aqui embaixo: silêncio ativado. Vamos selar esse compromisso juntos. Existe uma diferença entre isolamento e preparação. O mundo olha para alguém sozinho e chama isso de abandono. Deus olha para alguém sozinho e muitas vezes chama isso de treinamento. Jó foi separado do barulho porque Deus estava produzindo algo nele que só nasce no silêncio. E aqui está algo que poucas pessoas entendem: o vale não é cemitério. O vale é oficina,
Deus não desperdiça sofrimento. Enquanto você pensa que está sendo destruído, o céu está lapidando partes de você que jamais seriam transformadas sem pressão. No canal A Lei do Silêncio, nós sempre falamos sobre o conceito do Bara, o Deus que cria do nada. Em Gênesis, quando tudo era vazio, escuro e sem forma, Deus começou a criar. O vazio não assustava Deus, o caos não intimidava Deus. E talvez a sua vida esteja exatamente assim hoje, sem forma, sem direção, silenciosa e aparentemente parada. Mas o mesmo Deus que criou o universo do vazio está criando algo novo dentro de você agora. Jó começou a perceber isso quando declarou uma frase poderosa. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, perceba a profundidade disso. Jó já conhecia Deus antes do vale, mas existia uma dimensão da presença divina que ele só acessaria através da dor. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você. O silêncio que você tanto odeia pode ser o lugar onde sua visão espiritual está sendo limpa. Porque existem revelações que só aparecem quando as distrações desaparecem. Muitas vezes, o problema não é que Deus parou de falar. O problema é que o barulho ao redor ficou alto demais. A ansiedade fala alto, o medo fala alto. As opiniões das pessoas falam alto, as redes sociais falam alto. As comparações falam alto, mas Deus normalmente fala baixo, Deus fala no secreto. Deus fala na madrugada silenciosa. Deus fala no vale. Por isso, pare de tentar se explicar para pessoas que nunca entenderão o seu processo. Nem todos conseguem compreender uma obra em construção. Alguns só sabem julgar os escombros. Neemias também enfrentou isso. José também enfrentou isso. Esther também enfrentou isso. Davi também enfrentou isso. E Jó também enfrentou isso. Existe algo poderoso acontecendo quando você continua firme mesmo sem aplausos. O céu observa silenciosamente a sua resistência. Enquanto muitos desistiriam, você continua respirando, continua orando, continua tentando. Continua lutando contra pensamentos que ninguém vê e talvez você ache que isso não tem valor. Mas o inferno sabe o perigo que existe em alguém que continua de pé no vale. O sofrimento de Jó não destruiu o caráter dele. E aqui está uma verdade importante: a dor revela quem realmente somos. Algumas pessoas, quando passam pelo vale, se tornam amargas. Outras se tornam profundas. Algumas se afastam de Deus. Outras mergulham ainda mais na presença dele. O vale sempre revela aquilo que está escondido dentro da alma. E sabe por que o silêncio é tão importante nesse processo? Porque palavras impulsivas podem destruir aquilo que Deus ainda está restaurando. Quantas pessoas arruinaram relacionamentos por palavras ditas no calor da dor? Quantas destruíram oportunidades porque deixaram a amargura falar mais alto? Quantas abortaram promessas por causa do desespero? Jó sofreu, chorou, questionou, mas havia algo que ele preservava: a consciência de que Deus ainda estava no controle mesmo quando ele não entendia nada. Talvez você esteja tentando entender tudo agora. Talvez você queira respostas imediatas. Talvez você queira saber por que isso aconteceu, por que aquela pessoa foi embora, por que aquela porta fechou, por que a sua oração ainda não foi respondida. Mas o código de Jó nos ensina que maturidade espiritual não é entender tudo. É continuar confiando mesmo sem entender. Existe uma parte poderosa da história de Jó que muitos ignoram. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos amigos dele. Pare por um momento e pense nisso. O homem ferido começou a interceder. O homem criticado começou a orar por quem o machucou. O homem que tinha todos os motivos para se tornar amargo escolheu liberar misericórdia. Esse é o momento exato em que o vale começa a florescer, porque o silêncio de Jó não era um silêncio vazio. Era um silêncio que estava sendo transformado em cura interior. Em vez de alimentar vingança, ele alimentou conexão com Deus. Em vez de gastar energia tentando provar sua inocência, ele entregou sua causa ao céu. E aqui está um segredo espiritual profundo.
Pessoas emocionalmente curadas não precisam vencer discussões para se sentirem validadas. Talvez Deus esteja tentando te ensinar a parar de lutar batalhas desnecessárias. Nem toda acusação merece resposta. Nem toda crítica merece energia. Nem toda provocação merece reação. Algumas guerras são vencidas apenas permanecendo firme em silêncio, e isso não é fraqueza. Isso é autoridade espiritual. Porque existe um nível de maturidade onde você entende que sua paz vale mais do que vencer debates inúteis. Jó descobriu isso, José descobriu isso, Daniel descobriu isso. Jesus também descobriu isso diante de Pilatos. O silêncio certo pode proteger destinos inteiros, e talvez você esteja cansado hoje. Cansado de carregar pesos invisíveis. Cansado de sorrir enquanto a mente trava batalhas silenciosas. Cansado de tentar ser forte o tempo todo. Mas ouça isso com atenção. O vale não será sua morada permanente. O inimigo quer fazer você acreditar que acabou. Quer convencer você de que nunca mais será feliz. Quer alimentar pensamentos de derrota dentro da sua mente. Mas Deus não termina histórias no vale. Deus transforma vales em testemunhos. A restituição de Jó prova isso. A Bíblia diz que ele recebeu o dobro de tudo que havia perdido. Mas perceba algo importante: o maior milagre não foi material. O maior milagre foi interno. Jó saiu do vale com uma visão de Deus que nunca teve antes. Porque existem coisas que o sucesso ensina, mas existem profundidades que só o sofrimento revela. Talvez você esteja perguntando: mas por que Deus permite tudo isso? E a resposta nem sempre virá imediatamente. Porém, uma coisa é certa: Deus nunca desperdiça lágrimas sinceras. Cada noite silenciosa, cada oração feita em meio ao choro, cada momento em que você pensou em desistir, mas continuou, tudo isso está sendo visto. O céu vê o que ninguém vê. As pessoas podem não perceber a guerra que acontece na sua mente. Talvez ninguém saiba das vezes em que você chorou escondido. Talvez ninguém entenda o peso emocional que você carrega. Mas Deus entende, Deus vê, Deus conhece. E talvez o que parece abandono seja, na verdade, um processo de fortalecimento invisível. A águia passa por um processo doloroso para renovar suas penas e continuar voando. A oliveira precisa ser esmagada para liberar azeite. O ouro precisa enfrentar o fogo para ser purificado. E talvez você esteja nesse processo agora. Não interprete sua dor apenas como destruição. Às vezes, ela é transformação. Jó perdeu muitas coisas, mas existe algo que ele nunca perdeu completamente: a consciência de que Deus ainda estava acima do caos. E isso fez toda a diferença. Quando tudo ao redor parecia ruína, Deus ainda estava escrevendo a história. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. A história não terminou. O vale não é o capítulo final. A dor não terá a última palavra. Existe uma restauração sendo preparada no invisível. Talvez lenta, talvez silenciosa, talvez imperceptível aos olhos humanos, mas real. E sabe o que é mais poderoso? Quando Deus restaura alguém, Ele não apenas devolve coisas. Ele devolve identidade, paz, clareza, força emocional, discernimento, maturidade. A restituição do céu vai além do material, ela alcança a alma. Por isso, não se desespere com aquilo que foi tirado de você. Se você mantiver o código do silêncio e da confiança, o que está vindo será maior do que aquilo que ficou para trás. Existe uma paz que nasce quando você finalmente entende que não precisa controlar tudo. Quando você entrega o peso ao céu. Quando você aceita que algumas respostas virão apenas com o tempo. Quando você aprende a descansar mesmo em meio às perguntas. O código de Jó não é sobre ausência de dor. É sobre permanecer inteiro espiritualmente enquanto atravessa a dor. E talvez você esteja no momento mais difícil da sua vida agora. Talvez tudo pareça escuro. Talvez você não veja saída. Talvez a ansiedade esteja consumindo sua mente. Mas ouça isso:
Deus ainda sabe exatamente onde você está. O silêncio do céu nunca significa ausência de cuidado. Às vezes, enquanto você pensa que Deus está distante, Ele está trabalhando nas estruturas invisíveis da sua restauração. Enquanto você chora, Ele fortalece. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você silencia, Ele move céus inteiros em seu favor. Este vídeo fez sentido para você até aqui? Então deixe seu gostei. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outra pessoa que também se sente perdida no vale hoje. Existe algo poderoso em permanecer fiel durante processos difíceis. Porque qualquer pessoa consegue agradecer quando tudo está bem. Mas poucos conseguem manter a fé quando o cenário desmorona. Jó manteve. E talvez seja exatamente isso que Deus está vendo em você agora, resistência. Mesmo cansado, você continua aqui. Mesmo ferido, você continua buscando. Mesmo sem respostas, você continua respirando. E isso já é uma vitória espiritual enorme. As maiores reconstruções da alma acontecem silenciosamente. Ninguém vê raízes crescendo debaixo da terra, mas elas estão crescendo. Ninguém vê o trabalho interno do céu, mas ele está acontecendo. Não subestime o que Deus faz no oculto. Porque quando chegar o momento certo, aquilo que foi cultivado em silêncio florescerá diante de todos. E os mesmos que não entenderam seu processo verão a muralha reconstruída. Verão a paz que voltou. Verão a força emocional restaurada. Verão a maturidade que nasceu no vale. Verão que Deus esteve presente o tempo inteiro. Para blindar ainda mais a sua mente nesse processo, eu recomendo que você assista ao meu vídeo sobre o Salmo 23. Como blindar sua mente no vale logo após a nossa oração final. Agora, feche seus olhos por um instante. Respire profundamente. E permita que essa oração alcance os lugares mais cansados da sua alma. Senhor, eu entro em oração agora por essa pessoa que parou tudo para ouvir esta palavra. Talvez ela esteja se sentindo como Jó, cercada de cinzas, perguntas sem resposta em noites silenciosas de dor. Pai, Tu conheces cada lágrima escondida. Tu conheces os pensamentos que ninguém mais vê. Tu sabes o peso emocional que esse coração carrega agora. Por isso, eu te peço, ativa nela o código do silêncio estratégico. Que ela não desperdice energia tentando convencer homens, mas que aprenda a descansar na Tua presença. Silencia as vozes de acusação, as vozes de medo, as vozes de ansiedade que tentam destruir a esperança dela. Senhor, transforma esse vale em oficina de crescimento. Que cada lágrima derramada em silêncio se transforme em força espiritual. Que cada noite difícil produza maturidade. Que cada momento de solidão aproxime ainda mais essa alma da Tua presença. Pai, assim como fizeste com Jó, restaura aquilo que foi quebrado. Cura emoções feridas. Renova a mente cansada. Levanta esse coração abatido. Que a paz que excede todo entendimento invada agora este ambiente. Que toda opressão mental seja quebrada. Que toda sensação de abandono desapareça diante da Tua presença. Eu declaro que o vale não será o destino final dessa vida. Existe restituição chegando. Existe renovo chegando. Existe clareza chegando. Existe um novo tempo sendo preparado no invisível. Que essa pessoa saia deste vídeo mais forte, mais consciente da Tua presença e mais protegida emocionalmente. E que ela nunca mais esqueça que, enquanto o mundo vê silêncio, o céu vê preparação. Em nome de Jesus. Amém. E nos vemos no próximo vídeo.